Bem, como eu disse no último vídeo, se você não viu tá no card aqui em cima, esse último final merecia um vídeo só dele, pois se trata do final verdadeiro que se conecta diretamente com 7 Days. Para consegui-lo você tem que ter um ou nenhum companheiro. Diferente das outras vezes que a bartender pergunta sobre as histórias de Argo, nessa ele resolve contar sobre a história de uma garota que tinha acabado há uma semana atrás. Eu sou o Blashit e nesse vídeo eu vou contar a vocês o final verdadeiro de Argo Choice. Durante uma missão onde Argo tinha massacrado os inimigos, em meio aos cadáveres, ele vê uma garotinha que se apresenta como Kirill. Kirill viu o que o Argo fez e como ele não podia deixar nenhuma testemunha, ele dá a chance para ela ir embora, porém ela não vai. Você pode escolher bater nela ou dar um tiro de aviso, porém isso não muda o fato de que ela não vai embora, e Argo acaba adotando ela. Kirill não era uma criança normal. Desde o início, ela se interessava pelas armas e perguntava quando poderia usar uma. Apesar dele dar desculpas para ela não usar, ela dizia que queria punir criminosos igual aos que fizeram mal à mãe dela. Argo então diz que ela precisava passar por um treinamento pesado para poder empunhar uma arma, e Kirill respondeu que poderia fazer isso. Kirill tinha mudado bastante, ficou mais energética e sempre que ele voltava dos trabalhos, ela estava cansada dos treinos. Um ano depois de adotá-la, Kirill já sabia montar e desmontar armas perfeitamente. Ela perguntava se já estava apta a usar uma arma e Argo não tinha mais desculpas para usar. Porém, não queria dar uma arma para uma criança de 10 anos. Então ele perguntou do porquê ela queria usar armas e ela respondeu novamente que queria punir criminosos. Argo disse então que usar uma arma impulsivamente é perigoso e ela teria que aprender a controlar suas emoções. Por isso, disse que começaria os trabalhos na manhã seguinte, o que deixou ela muito feliz. Argo não se orgulhava disso, porém era o que Kirill precisava nesse momento. Argo tinha acabado de finalizar um trabalho e ligou para Rabi relatando o final da missão. Ele convidou Argo para tomar um drink, porém ele disse que já tinha outros planos. Chegando em casa, Kirill estava acordada, dizendo que estava esperando ele pois não lembrava qual seria o treino do dia seguinte. Mas era só uma desculpa, pois o último serviço de Argo era muito perigoso e ela estava muito preocupada. Ela comentou que ele cheirava pólvora, mas era melhor do que o cheiro de cigarro que ele costumava ter. Argo respondeu que ele era um criminoso. Matar pessoas por si só era uma coisa errada. Por isso não queria que ela crescesse e virasse alguém como ele. Mas Kirill respondeu que Argo não era um criminoso, e ele não poderia obrigá-la a não ser igual a ele. Ela queria ser uma pessoa da justiça. Então Argo disse que para isso ela teria que atirar nele primeiro, pois manter a justiça é eliminar todos os criminosos, e assim ela seria livre para fazer o que quisesse. Porém ela respondeu que não poderia fazer isso. Então ele mandou ela ir pro quarto dizendo para esquecer disso enquanto amassava o cigarro e jogava no lixo. Kirill tinha crescido muito e ficado mais madura. Ela nem obedecia mais ele, e mesmo assim ele tinha parado de fumar por causa dela. Em um dia de treinamento, Kirill falou que queria uma arma maior que uma simples pistola. Argo respondeu que ela não estava indo para uma guerra. Ela teria que achar uma arma adequada para suas mãos ao invés de procurar poder de fogo. A compulsividade dela no campo de batalha só aumentaria as chances dela morrer. Por isso, ela teria que ser capaz de se controlar. Ela parou para pensar um pouco e perguntou do porquê Argo usava apenas pistolas e espingardas nas missões. Ele respondeu que armas grandes chamam a atenção das forças policiais, enquanto pistolas trazem apenas a polícia local para investigar, além de serem mais úteis dentro de uma cidade. Kirill entendeu a explicação e saudou Argo, o chamando de tenente. A bartender comenta que para alguém que não queria Kirill usando armas, ele a ensinou bastante. Porém, ele respondeu que assim, ele teria o controle de fazer ela seguir as ordens dele. Do contrário, ela poderia usar armas escondidas, o que seria um problema muito maior. Kirill era uma criança gentil, por isso não queria que ela seguisse o mesmo caminho que ele, então a matriculou em uma escola. Argo iria fazer uma missão no exterior e poderia ficar até 2 meses fora, por isso mandou ela estudar. Como ela não poderia contatar ele durante a missão, ela fez uma piada dizendo para ele terminar a missão em 1 mês ou ela iria se rebelar. Então Argo percebeu que ela estava sabendo ler os passos dele muito bem, sabendo até como o chantagear. Ou ela tinha ficado mais habilidosa ou ele tinha ficado mais lerdo. Então Argo terminou a missão em 1 mês e 4 dias e ligou para Rabi para relatar o fim da missão. Só que ele disse que Kirill tinha aprontado. Kirill tinha brigado com o filho de uma pessoa importante, porém como ele era um encrenqueiro conhecido, a escola e a polícia não deram muita bola. A escola, que antes era uma solução, acabou se tornando um problema. E a Rabi tinha perdido muitos homens enquanto protegia Kirill. E como tinha organização para administrar ao mesmo tempo, os negócios começaram a cair. Então a Rabi teve a ideia de transformar Kirill em uma heroína. A Rabi conversava com Argo, se gabando de que ele tinha criado uma ótima sucessora. Kirill tinha dito que não precisava de proteção e, para compensar as perdas de Rabi, ela aceitou uma missão de acabar com o Haddad. Argo então pensa que a Rabi sabe que mandar Kirill fazer a missão é vantajoso para ele, pois mesmo se ela morresse, ele iria botar muito medo dos capangas de Haddad, porém isso não passaria batido por Argo. Mas a Rabi continuou dizendo que Kirill destruiu o esconderijo por completo, e a vergonha de ser derrubado por uma única criança por si só faria Haddad sair desse ramo.
Argo não aceitava que Kiryu tinha se tornado uma assassina, mas a essa altura ele não podia mais fazer nada. A Rabi continuava elogiando Argo por agora ter 2 dele. Algumas semanas depois, Kiryu disse que queria se tornar mais forte para mudar o mundo, exterminando os criminosos. Argo respondeu que essa não era a única maneira de mudar o mundo, e ela diz que, quando não se é filha de políticos ou empresários, essa é a única forma. Dias depois, após voltar de uma missão, Kiryu, claramente abalada, disse que teve que matar uma testemunha com a mesma idade dela, pois não conseguiu contê-la. Argo fala que se ela não aguentasse coisas assim, poderia desistir, mas ela respondeu que não, e que será mais perfeccionista da próxima vez, igual Argo é. Um ano depois, Kiryu, voltando de outra missão perplexa, disse que sua cabeça doía com o choro do filho que se orgulhava de ter um pai criminoso, que ela mesma matou. Ele respondeu que também é um criminoso, mas para Kiryu, ele era diferente. Então ela começou a pensar sobre o que ele tinha dito sobre matar uma pessoa por si só é algo ruim, e ele pergunta se ela queria dar um tempo do trabalho. Em outro dia, a Rabi entendeu que ela estava passando por uma crise. Depois de 2 anos, a Rabi reclamou que durante esses últimos 2 anos, todos os trabalhos designados a Kiryu foram um fracasso, que as pessoas diziam que ela deveria morrer se não desse bons resultados. Alguns dias depois, a Rabi brigava reclamando que a Kiryu queria desistir. Porém, ninguém poderia sair da organização tão fácil, por vários motivos. Então Argo tinha que convencê-la a ficar. Depois de mais alguns dias, a Rabi recebeu informações de que Kiryu tinha sido emboscada pelos membros da organização. Porém, ela tinha matado todos, mesmo ela dizendo que não queria fazer isso. Argo sabia que em toda a organização tinha conflitos internos, e era isso que estava acontecendo agora. Porém, como não conseguiram atingir Kiryu diretamente, eles foram atrás de uma amiga dela. Kiryu ficou tão furiosa com o incidente que foi caçar eles sozinha. Nesse meio tempo, ela até encontrou a sua mãe, mas nessas condições, ela não poderia encontrá-la de frente. Kiryu estava sofrendo uma pressão psicológica imensa, e por isso Argo tentou conversar com a Rabi. A Rabi dizia que por causa dela, a organização ia ter muitos outros conflitos internos. Um dia, Kiryu conversou com Argo, dizendo que não sentia mais prazer em matar. Ela queria ter uma vida normal e abraçou Argo. Em outro dia, a Rabi chamou o Argo dizendo para convencê-la a parar a qualquer custo, senão a única coisa que ele poderia fazer em consideração de Argo a tratar como uma filha é que ele mesmo iria matar ela. Os filhos normalmente não seguem o que os pais falam, eles pensam sozinhos. Porém, Kiryu estava em uma situação tão complicada que ela não podia tomar uma decisão sozinha. Então, ele teve que tomar uma decisão por ela. Em uma noite, Argo foi até Kiryu apontando uma arma para ela. Ela apontou outra arma de volta dizendo que não acreditava que ele seria um bichinho de estimação da organização. Ela confiava nele desde o início, porém ele já tinha dito que era um criminoso. E agora por isso ela teria que matar ele para se tornar uma discípula da justiça. Ela pede para ele atirar já que ela iria atirar também. Aliás, como ele sempre disse, a sobrevivência vem em primeiro lugar. Então você chega nesse ponto, onde tem 2 opções, que no fim querem dizer a mesma coisa. A bartender fala que isso foi uma vergonha, mas Argo responde que não tinha mais ninguém para falar sobre isso. Ela era a única pessoa que ele poderia desabafar por não aguentar mais carregar isso sozinho. Então, a bartender pega uma garrafa na prateleira e diz que essa é uma bebida especial para uma história especial. Um drink que faria ele esquecer de toda a sua dor. Logo depois dele esvaziar o copo, a bartender diz que nunca tinha dito seu nome a ele. Então ela se apresenta como Sharon e dá as boas-vindas à linha entre a vida e a morte. E como no fim do jogo diz, o resto da história continua em 7 Days. Quem diria que em um simples jogo de celular que você encontra na Play Store existiria uma história tão emocionante e envolvente como essa, onde os protagonistas não são perfeitos e carregam seus próprios demônios. Enfim, esse é o final 4 de Argo Choice, o final verdadeiro que antecede os eventos de 7 Days. Muito obrigado por me aguentarem até aqui e para quem estava esperando isso há muito tempo, desculpa a demora, mas o vídeo saiu. E até o próximo vídeo.